Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje a gente vai falar de grana. Vamos falar sobre investimentos e eu trouxe aqui José Cacheado, que é sócio-gestor do North Ventures. Falei correto? North Ventures, mais abrasileirado. Mais abrasileirado. Ele, cara, está na operação praticamente desde o começo, né? Desde o dia zero. Praticamente do day zero ali. E olha só, este ano a North Ventures se tornou uma das maiores investidoras em números de negócios que vocês participaram. Ele vai contar tudo aqui pra gente. A gente vai falar sobre o ângulo do investidor, como funciona um fundo de investimento. E a gente vai falar também sobre o ângulo do startupeiro. Você que quer levantar capital, o que você deve prestar atenção e olhar com bons olhos para você não errar. Seja bem-vindo, Cacheado. Muito feliz de ter você aqui. Obrigado, igualmente, cara. Super feliz de estar aqui com você. Pô, você tava me contando aqui que, cara, você conheceu o Gabriel, porque você é de Manaus. Correto. E você foi estudar fora, né? Exatamente. Como foi esse encontro aí de titãs? Cara, então, eu sou de Manaus, então é um mundo bem afastado aqui do mundo central do Brasil, do Rio, São Paulo. E ele tinha ido estudar fora, Gabriel é meu sócio, para quem não sabe, na Norte. Eu tive esse sonho também, queria sair, queria abrir novas janelas ali, e via que estudar fora poderia ser um bom ângulo. E aí, na época, tentei falar com todo mundo que de alguma forma tinha feito isso, tinha ido estudar fora, e conheci o Gabriel Benarroz. Então, fiz todo o processo, que é um processo totalmente diferente do processo aqui do Brasil, né? E fui estudar na Universidade da Califórnia, em San Diego. UCSD. Exatamente. Animal. UCSD. Como é que foi a experiência lá? Cara, muito diferente, bem diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, primeiro você é exposto a muitas culturas diferentes, cara. Você conhece tanto americanos, e só nos Estados Unidos tem muitas culturas diferentes. Então, americanos vieram da Ásia, americanos de lá, pessoas vieram da Europa. Então, são várias culturas diferentes. Você conhece internacionais, pessoas da Índia, China, Europa. Então, você vive ali num mundo de diferentes culturas, diferentes pessoas. Isso, por si só, é sensacional. É uma maneira de estudo, de educação diferente. Você passa muito menos tempo na sala de aula do que no Brasil. Então, eu passava 3 a 4 horas na sala de aula e não eram todos os dias da semana. Você é mais incentivado a aprender fora, aprender testando, fazendo, obviamente, depende da sua matéria, né? Mas, por exemplo, se você fazia computação, você passava milhões de horas ali no laboratório. O que você estudou lá? Fiz economia. Economia. Animal. Então, a gente fazia muita coisa mais aplicada ali na economia mesmo. Cara, você tem... Aqui no Brasil também tem, obviamente, mas você tem professores ali que, cara, escreveram livros, fizeram parte de várias coisas ali que mudaram cada setor de atuação deles. Então, foi uma experiência sensacional. Eu também fui exposto ao mundo que eu tô hoje lá, né? Foi lá na Califórnia que eu aprendi o que era Venture Capital, como é que funciona, porque isso é importante para a sociedade. E foi lá que acendeu a luzinha ali amarela de, porra, isso aí pode ser muito interessante para se fazer no Brasil. Entendeu? Verdade. Cara, a economia, para mim, cara, tem sido cada vez mais fascinante, né? A economia ainda é uma área de estudo que te fascina, assim, você se interessa, você lê, você estuda. Sim. Cara, é engraçado que eu, jovem, 16, 17 anos, pensava que a economia era investimentos, era administração. É um mundo totalmente diferente. Hoje eu digo que, cara, para mim a economia devia ser ensinado no ensino médio. Explica o comportamento humano. A economia é isso, né? O estudo do comportamento humano e como incentivos fazem as pessoas se comportarem. Então, se as pessoas tivessem entendimentos dos conceitos de economia, ia ser muito mais claro como várias coisas do mundo e da natureza humana funcionam. Então, super interessante, cara. É algo que eu gosto bastante de ler, de estudar. E agora tá super na atualidade por causa dos conceitos de Web3, de cryptocurrencies, porque se Bitcoin vai ser reserva de valor ou não. Exato. Né? Então, cara, eu agradeço muito que eu fui e fiz economia mesmo sem saber exatamente o que era na época, sabe? Ah, você não tinha muita noção. Como eu falei, você pensa que é coisa relacionada a investimento, é muito mais que isso. Porque o crédito é a coluna vertebral de tudo, né? E eu acho que quando a gente vê isso sob a ótica de startup, né, cara? Praticamente tudo que a gente está vendo ali não existiria hoje se não tivesse venture capital, cara. Não existiria
iPhone, não existiria Apple, não existiria... Cara, Não existiria praticamente... o computador do jeito que ele é hoje, muita coisa. Exatamente, o Venture Capital foi o dinheiro que financiou várias dessas inovações que hoje estão no nosso dia a dia, né? Então, você tem, cara, quase que uma microeconomia ali, você trabalhando, né? Cara, a Norte surgiu tem quanto tempo? Que patamar que vocês estão? O que você pode contar pra gente? Boa, vou contar um pouquinho do que é a Norte. Então, a Norte Ventures hoje a gente gosta de se chamar de um fundo de fundadores, porque foi um fundo que começou, foi investido e é gerido por outras pessoas que fundaram outras empresas de tecnologia, entendeu? A gente começou mais ou menos no meio de 2019, 3 sócios fundadores começaram, todos são empreendedores, então Gabriel que cofundou a Ingress, Bruno Nardon que você conhece bem, que cofundou a Canui. Quem? Bruno Nardon. Eu não conheço. Não conhece. Né? Tá lá no Gestão agora, mandando muito bem. E o Gustavo Arrendes, que era um empreendedor do mercado financeiro. Então todos eram empreendedores e viram essa lacuna. É muito interessante porque geralmente empreendedor, ele procura outros empreendedores na hora que estão começando o negócio. Tipo, nada melhor do que você falar com quem já passou pela jornada de empreender, já passou pelos desafios, pelas dificuldades e já sabe ali mais ou menos os atalhos, né? Então, quando a gente começou na Norte, o que a gente tinha percebido? A gente falou, cara, nas rodadas mais interessantes, nos investimentos mais interessantes, você sempre via outros empreendedores investindo. Isso era muito poderoso. Os fundadores que captavam recursos sempre gostavam de ter esses empreendedores do lado deles. Então, o que a gente pensou? Por que a gente não reúne os empreendedores que a gente conhece bem e faz um veículo de investimento para investir nessas startups aqui do Brasil? E começou com uma ideia pequena, mas acabou virando um fundo. Então, hoje somos um fundo de mais ou menos 10 milhões de dólares que investe em startups nos estágios seed e pre-seed, então os estágios semente, né, que quando a startup está realmente começando. E a gente tem hoje um network, uma rede de mais de 90 empreendedores que, cara, fundaram empresas como Mercado Livre, como Brex, como Gympass, Vtex, entre outras, que estão por trás da gente e a gente investe nessas startups aqui do Brasil. Vocês ainda estão no primeiro fundo? Estamos no primeiro fundo, exatamente. Você diria que está em quantos % ali de investimento do primeiro fundo? Um pouco mais de 50%. Então, um pouco mais de 50%. Isso contando o dinheiro que vai sobrar para follow-on? Exatamente, contando o dinheiro total captado. Animal. Então, temos uma jornadinha nesse primeiro fundo para investir. Cara, vocês, então, acho que assim, um negócio que eu achei muito foda é que onde vocês se posicionaram não cria briga com ninguém. Isso é espetacular, né? Porque se você se posicionasse um pouquinho acima, para quem não está acostumado a entender assim, entrar num round de investimento é uma guerra. Exatamente. É uma briga, é uma competição. Só os melhores entram. Exatamente. Então você está falando, pô, a gente se posicionou como um fundo. Então, cara, vocês estão entrando ali como fundo, só que não é exatamente um fundo, porque as pessoas olham e falam assim, cara, tem empreendedor por detrás, eu vou poder ter conselhos, eu vou poder falar com essas pessoas, eu vou ter acesso a essa galera, né? E por outro lado, ainda tem, obviamente, os anjos, super anjos, que todo mundo chama. O Davi Vélez, por exemplo, tem sido super ativo, e assim por diante. Então, vocês são, assim, a paixão, acho que, de todo mundo. Porque, cara, você co-investe com praticamente todo mundo do mercado, não tem briga com ninguém, não existe briga de alocação, porque é um ticket bom, mas não é um ticket esticado, né? Exatamente, esse é um ponto importante. A gente investe tickets considerados pequenos nas rodadas que a gente entra, são geralmente tickets de 50 a 100 mil dólares, que são tickets relevantes, mas se você vê uma rodada de 2 milhões de dólares, é um ticket minoritário, né? Total. Então é um ticket pequeno que traz muito valor para a mesa, que é justamente esse know-how, essa rede de empreendedores que a gente tem. Então, por causa disso, a gente consegue ter uma entrada maior nessas rodadas, como você falou, elas são super competitivas, né? Então, geralmente tem os fundos super tradicionais do mercado que entram com a grande maioria do cheque. Se tem outro fundo querendo entrar com cheque parecido, ele provavelmente não vai conseguir entrar, né? Mas a gente com esse cheque pequeno, a gente consegue entrar. E o que é muito interessante é que a gente tem meio que o interesse alinhado com todos os stakeholders da rodada. Então, por exemplo, o empreendedor vê muita sinergia em trazer toda essa rede de empreendedores por trás da gente para a rodada, certo? O investidor que a gente está co-investindo também vê. Ele vê, cara, é um cheque pequeno que vai acompanhar minha rodada,
e também vai trazer algo para a mesa. E do outro lado, se a gente acha uma empresa, chega alguma empresa, a gente precisa de alguém para co-investir com a gente, porque a gente não consegue completar a rodada sozinho. Então, muitas vezes a gente chega com outros fundos aqui do Brasil ou até de fora e fala, cara, tem essa empresa aqui, muito legal, você pode co-investir com a gente. Então, é uma relação muito de ganha-ganha, sabe? Isso é animal, porque eu acho que um dos ativos mais importantes de qualquer fundo de investimento é você ter o famoso deal flow, né? Sim. E vocês têm muito deal flow, porque, cara, vocês têm... Quantos LPs? Você falou mais de 90, mas vocês têm 99, muito mais, né? Que é o limite máximo da lei americana, que o nosso fundo fica fora do Brasil. Vocês têm 99 LPs. Sim. E esses investidores, cara, recebem deals o tempo inteiro e estão passando para vocês e vocês, consequentemente, alimentando o mercado, né? Exatamente. Não, a rede tomou proporções exponenciais. Primeiro, a gente tem a rede de investidores que, cara, nos passam deals, a gente pergunta para eles sobre oportunidades que a gente está olhando, eles são geralmente experts nas áreas deles. A gente também fez uma rede de investidas, né? A gente tem mais de 50 investidas. Essas investidas estão ali no dia a dia empreendendo, falando com novos empreendedores que também nos passam bastante coisas. E uma terceira também é justamente essa rede de fundos. Como a gente não compete com eles diretamente, a gente vira parceiro deles, acaba gerando um deal flow trocado. E isso para qualquer fundo de venture capital é super importante. Você tem que ter acesso ao melhor deal flow da região que você atua. Total. Isso é muito importante. Cara, conta um pouco como funciona um fundo na prática, né? Captaram 10 milhões de dólares, botaram esse dinheiro numa estrutura lá fora. E aí? Como é que faz para rodar um fundo de investimento? Boa pergunta. Então, geralmente nosso fundo é um fundo de venture capital, né? Então, geralmente um fundo de venture capital, ele tem um prazo de 10 anos. Então, você tem que ter todo o seu ciclo de investimento dentro desses 10 anos. Geralmente você tem um período de investimento de 4 anos. Esse é o período que você tem que procurar oportunidades e investir. Depois você não pode mais investir. Você não pode ficar 10 anos com o dinheiro do investidor. Você tem que botar ele para trabalhar. E depois você tem um período de desinvestimento de 6 anos. Então, durante os próximos 6 anos, as startups vão ter algum evento de liquidez, elas vão ser vendidas, elas vão passar por um IPO e você vai ser desinvestido. Então, geralmente, um fundo de venture capital tem esse ciclo de vida de 10 anos e a gente tem que investir nesses primeiros 4 para depois desinvestir nesses 6, certo? E aí, como é que você fatia, assim? Vocês levantaram 10 milhões de dólares. Quanto que vocês reservam para o investimento em si? Quanto que vocês reservam para follow-on? E como que define o ticket, né? Porque se vocês investem 50 mil, o ticket médio 250 e 10 mil, em 100 mil, quantas startups isso dá? Isso é muito, isso é pouco? Boa. Como é que vocês fazem essas contas? Aí isso depende muito da tese de cada fundo. Isso é uma discussão super válida. Por exemplo, quanto do seu capital levantado você tem que investir em primeiros cheques, que são aquela primeira vez que você investe, quanto por cento do seu capital você tem que investir nos follow-ons, que é quando você continua investindo numa empresa que você já investiu anteriormente. Então, tem fundos que reservam 50% para primeiro cheque, 50% para follow-ons. A gente especificamente reservou algo como 80% para primeiro cheques e 20% para follow-ons. A gente gosta de entrar super cedo, tentar achar as oportunidades super cedo com um risco maior, mas também tem uma maior possibilidade de retorno e pegar esse primeiro salto de retorno entre a rodada seed e as rodadas futuras, para poder... E aí daí vir o grande volume dos nossos retornos, né? E a gente aposta nas startups que a gente acredita muito e faz esse cheque de follow-on. Então, os 20% dos cheques de follow-on são só para as startups que a gente realmente acredita e realmente aposta. Então, é muito uma construção de tese. Em relação ao tamanho de cheque, a gente definiu mais para ser um cheque que não vá tomar muito espaço da rodada. A gente não tem um requerimento mínimo de participação da empresa. Isso é uma coisa que muitos fundos têm. Verdade. Eles geralmente procuram eu preciso ter 8%, 10% da empresa para poder fazer sentido aqui a economia do meu fundo. A gente falou, cara, não, a gente vai sempre investir cheque de 50 a 100 mil e daí vai apostar nas que a gente realmente acredita para poder não ter esse problema da competição com outros fundos e não perder oportunidades por causa de algum requerimento de participação, esse tipo de coisa. Então,
Para o nosso exemplo funcionou assim, mas aí como eu falei, depende muito da tese de cada fundo e do que eles acreditam. Vocês pretendem investir em mais ou menos quantas startups nesse primeiro fundo? A gente deve chegar mais ou menos a 70 a 80 startups nesse primeiro fundo. Animal, já estão com 50, né? Isso, exatamente. Com 50 startups. Sensacional. E todos eles entrando seed pre-seed? Ou tem startup que vocês entraram pós-seed? Cara, tem. Todo fundo de venture capital vai ter a sua exceção à regra. Uhum. Então, se a maioria fala, eu faço isso e aquilo, mas sempre tem uma exceção. No nosso caso não é diferente. A gente fez mais ou menos uns 5 investimentos em série A, que são uma série acima do seed pre-seed, mas foi muito no pensamento, cara, mesmo que seja um investimento em série A, a gente acredita que ele vai correr e vai gerar o retorno que a gente quer que gere como se fosse um investimento seed, entendeu? E, pô, foram startups super reconhecidas aí, então só para te dar nomes, foi na Boozer, na Flash de benefícios, na Peer de seguros, na Tribe de educação, que são startups estelares aí que estão mandando super bem realmente hoje em dia. Só os fenômenos. Exato. Potenciais unicórnios. Algum deles ainda não é unicórnio, né? Ainda não. A Boozer deve estar muito perto. Estão chegando, ainda não. Espero que no futuro próximo a gente possa falar que algum virou. Cara, demais. É bom ter essa flexibilidade, né? Vocês acabam maximizando para o que vai dar melhor. Porque quando você coloca algumas limitações dessa, você deixa passar deals que obviamente vão ser incríveis, porque a regra era essa, né? Com certeza, com certeza. É uma discussão muito rica que até acontece no mundo de VC. É tipo, pô, tem fundo que fala, não, você tem que ter essa participação mínima na empresa, senão não vai fazer sentido a conta e o retorno que vai gerar para o seu fundo. A gente tomou uma perspectiva diferente e falou, não, a gente não vai deixar oportunidades passar e vai sempre alocar o cheque nas startups que a gente acredita mais. Então, cara, tem casos que a gente fez uma exceção e entrou com um cheque menor do que 50. Tem casos que a gente fez a exceção e entrou com um cheque maior, que era o cheque mínimo que podia entrar. Então é muito uma mentalidade de não vamos deixar oportunidades boas passar por causa desses requerimentos, dessas regras que fundos têm, e vamos alocar realmente o nosso capital nas startups que a gente acredita muito que vão crescer. Como é que vocês se pagam assim? Eu acho que, imagino que isso deve ter duas respostas, né? Uhum. Como é que você paga quem trabalha no fundo? E como é que você depois paga os sócios dos fundos? No caso, você, o Nardon, o Arends e o... Boa pergunta. Então, geralmente, os fundos eles cobram 2 taxas dos seus investidores. Uma a gente chama de taxa de administração, que é uma taxa que você usa para administrar o dia a dia do fundo. Então, é o fluxo de caixa do fundo. Exatamente. Então, é a sua receita anual ali do fundo. Então, geralmente se cobra aproximadamente 2% por ano do seu capital levantado. Esses 2% é o recurso que os fundos usam para pagar seus funcionários, pagar seu aluguel, despesas que eles usam para operar o fundo, entendeu? E também tem a taxa que a gente chama de taxa de performance. Essa taxa de performance, geralmente, para Venture Capital, fica em torno de 20% do capital que você gera de lucro para o seu investidor. Então, vamos dizer que, cara, você gerou ali um retorno de, sei lá, o nosso fundo, por exemplo, é 10, você gerou mais 10 de retorno, 20% desses 10 a mais é usado para pagar o fundo. Geralmente, esses 20% que justamente vão, na sua maioria, para os sócios, e também você pode alocar para membros do time de acordo com o seu time, entendeu? Então, varia muito de fundo para fundo, tem fundo que dá desde, que a gente chama de carry, desde para um analista ou só para pessoas mais sêniores. Mas essas são as 2 formas de pagar o fundo, né? E é interessante que, como a performance ela só vem quando os retornos voltam, lembra que eu falei que o fundo tem uma duração de 10 anos? Então, o ganho do gestor está muito no longo prazo e está super alinhado com o ganho do investidor, né? O gestor só ganha a remuneração dele se ele retornar o dinheiro, caso ele não retorne, ele não ganha, e ele só vai ganhar quando o investimento voltar. Então é um período de 7, 8, 9, 10 anos ali na frente do início do fundo, entendeu? E obviamente, quanto maior o fundo, então provavelmente maior retorno para vocês, né? Vocês pensam em abrir novos fundos, aumentar o tamanho do fundo, ou vocês querem continuar nesse patamar? Boa, é uma boa discussão, a gente está
em análise, se a gente, poxa, faz mais algum fundo, se a gente for abrir mais algum fundo, como vai ser a estratégia. O entendimento atual, pelo menos, é que a nossa estratégia está funcionando super bem. Eu acho que essa estratégia de ser um fundo seguidor, um fundo que acaba não competindo diretamente com ninguém, faz com que a Norte cresça muito rápido, tenha uma marca cada vez mais reconhecida, sem perder deals, sem perder oportunidades. O que acontece é que muitos fundos, que, quando estão começando, eles sofrem de um problema que é um problema de sinalização. Geralmente o empreendedor, ele quer levantar dinheiro de um fundo que, poxa, tenha investido no Nubank, no Gympass, só que para esse fundo ter investido nesses caras, ele já tem que existir há um tempo, já tem que ser super bem reconhecido. Então a gente acaba evitando um pouco esse problema por não estar competindo diretamente com esses caras, entendeu? Então a gente vê como uma estratégia muito acertada que está dando super certo e que provavelmente a gente vai continuar. Você falou que o fundo de vocês expira mais ou menos 10 anos, né? E que vocês tiram uma taxa de administração de 2%. Mas esse dinheiro uma hora vai acabando, né? Como é que você faz para ele não acabar e ele durar esses 10 anos para vocês se pagarem durante todo esse tempo, né? Sim, não. Então você tem que fazer, obviamente, uma gestão ali de caixa para com esses 2% você conseguir manter as suas operações. A grande maioria dos fundos de Venture Capital, eles captam outros fundos, então eles captam sempre uma série de fundos a cada 3 ou 4 anos. Então as taxas de administração vão se empilhando, né? É assim que eles vão continuando ali com o fluxo de caixa e aumentando esse fluxo de caixa, né? Para não ficar sempre ali a mesma receita anual. Além disso, você pode fazer outros produtos, outras coisas, outras fontes de receita. Na Norte, por exemplo, a gente, quando as empresas avançam as rodadas, a gente consegue, às vezes, levantar um veículo específico para entrar em uma rodada em um estágio mais avançado. Então vamos dar um exemplo aqui. O SPV, né? Exatamente. Exatamente. Então a Clivo, daqui a pouco vai levantar uma rodada série B. De gigante. $30 milhões. Exatamente. Não, mais, cachado, mais. Não tô brincando. Essa é a ideia. Então a Norte pode oferecer, poxa, a gente pode pegar aqui $1 milhão, $2 milhões, levantar um veículo específico e perguntar para a nossa rede de investidores se elas gostariam de entrar nessa oportunidade específica. Isso é muito interessante porque, a gente consegue continuar ajudando as nossas empresas em até rodadas mais avançadas, ajudando com o capital. 2, a gente oferece uma oportunidade de investimento restrita e única para os nossos investidores. Eles provavelmente não conseguiriam acessar tão fácil a rodada série B da Clivo, certo? E 3, um adicional de receita para a Norte. Provavelmente a gente se cobra uma taxa de administração menor do que num fundo tradicional, porque num fundo você fica ativamente procurando novos negócios. E para ativamente procurar novos negócios, você precisa de recursos. Nesse caso da SPV, nesse veículo específico, é uma rodada ali, você faz o trabalho de gestão, de levantamento ali de capital por alguns meses, mas depois é mais um trabalho de acompanhamento, de acompanhar junto com a empresa como as coisas estão indo para reportar aos seus investidores. Então, uma taxa menor cobrada. E sob a ótica do investidor, também acho interessante o fato de você simplificar, né? Porque se você começa a ter muita gente no seu cap table, é mais gente para você prestar contas, é mais gente para você conversar, é mais gente para você estar fazendo reunião e conversando se vai querer seguir, se não vai querer seguir. Então, isso tudo dá muito trabalho, né? Quando vocês agrupam numa SPV 10, 15 pessoas, cara, eu tô conversando com uma só. Pessoa, é uma decisão em grupo ali, né? Exatamente. Não, isso é super importante. Todo empreendedor passa por esse problema, né? Você deve acontecer com vocês, ainda mais à medida que você capta novas rodadas, novos investidores vão entrando. E o pessoal quer, obviamente, porque ele investiu, quer saber como as coisas estão indo, mas também tem que ter uma noção de, se você é um investidor super minoritário, não dá para você ficar ali o dia todo ali super frequente perguntando como as coisas estão indo. Isso geralmente fica mais com os investidores que estão ali no board, estão no conselho com a empresa, então os investidores têm que entender esse lado também. Total. E dá trabalho, galera. Não duvidem, dá um trabalho desgraçado. Dá um trabalho,
chato dizer não, né? Putz, eu não posso falar com você agora. Porque você precisa daquela pessoa assim. Tem que ter um jogo de cintura dos dois lados, né? Porque não pode ter abuso, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de falar. Cara, sendo bem sincero, assim, ter co-CEO pra mim foi uma das melhores coisas que eu acho que o André e eu fizemos. Porque se você não tem um co-CEO, eu fico imaginando como é que seria, né? Porque eu, como CEO, eu preciso gerir a empresa. Cara, essa responsabilidade é minha, eu preciso fazer a empresa andar, eu preciso fazer a empresa entregar resultado, atingir as metas e crescer. Então essa é uma das minhas responsabilidades. Por outro lado, cara, eu não posso delegar no começo de startup para alguém de investimento e conversar com os investidores. Então, cara, essa é uma responsabilidade do CEO. Então, como é que você levanta dinheiro e você gere uma empresa ao mesmo tempo? Cara, é um desafio hércules, né? Totalmente. É um baita desafio. E levantar dinheiro é um processo árduo, às vezes demorado, às vezes psicologicamente difícil. Emocionalmente foda demais. Não é cara. fácil levar não. E aí você abre os jornais, você vê a startup X levantando uma bolada de dinheiro, você pergunta por que eles conseguem ou não. Então é um processo desgastante. É verdade. Exatamente. Ao mesmo tempo, você falou, o papel de um CEO garantir que a sua empresa seja capitalizada para implementar o plano de negócio dela, né? Então é um desafio, cara. Exatamente. Então, graças a Deus, André e eu nos dividimos e, cara, essa responsabilidade a gente divide bem, assim. Não que a gente deixa de participar, mas é que te dá aquela liberdade de falar, olha com mais intensidade isso enquanto eu olho isso daqui. E obviamente que você não está captando o tempo inteiro, mas se a gente olha ciclos de 18 a 24 meses, entre os rounds do comecinho, os primeiros rounds, cara, eu diria que mais ou menos um quarto do tempo você tá fundraising. Então, cara, é muito tempo, né? Muito tempo. É muito tempo. Então, toma tempo. É bom ter alguém para fazer isso. Quem me pergunta, eu falo assim, cara, aí as vantagens do co-CEO. Como você não tem, então você tá fudido, você vai ter que fazer sozinho. Mas estão falando para eu trazer uma pessoa. Eu falei, cara, nesse estágio, esquece. Não dá. Cedo demais. Geralmente, fundos de venture capital olham com uma certa rigidez a pessoa que, tipo, uma rodada super cedo traz um assessor, um advisor para levantar. A gente considera que isso é o papel do CEO, do fundador. Você tem que saber vender a sua empresa e você tem que trazer recursos para sua empresa. Esse é um papel de vital importância, sabe? Vamos falar disso. Quais são as cagadas que não se pode fazer? Trazer assessor, já sabemos que é uma delas. Mas quais são as cagadas que, assim, cara, não dá pra fazer? Ou quais são as coisas que vocês olham com maus olhos, que você fala assim, cara, isso não tá legal, isso não é o que tá alinhado aqui com o que a gente quer. Em todos os aspectos técnicos, de vocês falarem, composição de fundadores, tamanho de empresa, composição de time, cap table, desde aquelas coisas mais básicas até essa que você falou assim, cara, não traz... não sei montar como é que chama? Uma apresentação para falar com o investidor, não sei como falar com o investidor. Cara, não dá, é seu trabalho ir lá e aprender, né? Exatamente. Cara, tem vários aspectos, eu acho que vamos lá, em relação à sociedade cap table, é importante que os sócios ali geralmente estejam super dedicados àquilo. Acho que no estágio que a gente investe, é normal você falar com fundadores que, cara, estão ainda num trabalho anterior, mas já pensando em ir para o próximo. Isso é ok, mas se você fizer a rodada, você vai ficar full time ali na sua empresa. A gente vê isso como importante, você tem que estar ali dedicado quase 100% ali para a empresa. Então, às vezes, quando a gente vê, tem um fundador que tem um outro trabalho, que é o principal trabalho, mas está começando a nova empresa que é captar. A gente já não vê isso com tantos bons olhos, porque a gente acredita que a pessoa tem que estar dedicando ali a vida para aquilo, né? Outra coisa, eu acho que é justamente isso que você falou, ter meio que mapeado e pensado como você vai vender a sua empresa, quais são os pontos de venda dela, quais são os pontos de risco e como você vai mitigá-los, ter uma noção mesmo que básica de como você vai, adquirir clientes, como você vai crescer, como vão ser os seus econômicos, suas margens, esse tipo de coisa. Então, mostrar que você sentou ali, estudou bastante sobre o negócio para falar com o investidor, entendeu?
os investidores de venture capital veem com bons olhos quando o empreendedor mostra que entende como funciona esse processo da captação, sabe com quem ele está falando, como ele está falando. Isso é importante porque mostra que ele fez o dever de casa também. Então acho que é muito, muito por aí. Outra coisa que é muito importante é de sempre ser sincero quando você está falando com o investidor. Uma coisa que a gente vê muito é, cara, putz, o fundo X está quase aqui fechado com a gente, você vai falar com o fundo X falou, pô, eu falei uma vez com ele e ainda tem muita coisa para analisar. A gente entende e é normal você querer criar uma espécie de FOMO, né, de Fear of Missing Out, querer mostrar que, poxa, a rodada está competitiva, tem muita gente entrando e dá para você fazer isso, mas tem que fazer isso sem... Você tem que ser verdadeiro fazendo isso, sem mentir. Sabe? Exato, porque se mente assim, ou se exagera ali na verdade, isso é muito fácil de pegar. E a gente às vezes percebe até quando a pessoa está falando, entendeu? Depois de falar, que a gente fala com, não sei, umas 5 startups por semana, então você começa a pegar nesse negócio. É uma coisa que acontece muito, na verdade. Tem muita gente que pergunta assim, tem um WhatsApp dos investidores? Porque fala assim, cara, como é que eles se conversam? Como é que eles sabem de tudo? Então responde para nós, Cacheado. Tem o WhatsApp dos investidores? A gente fala... Não tem um WhatsApp, tipo um grupo investidores venture capital do Brasil que a gente fica mandando tudo, mas geralmente a gente se fala bastante, troca opiniões sobre negócios, sobre modelos de negócio, sobre indústria, sobre o que está acontecendo com o mercado, como o mercado está. A gente se fala muito. Então, e como eu falei, a gente, principalmente a Norte, a gente tem um espírito muito colaborativo. Então, cara, a gente está sempre conversando, a gente acredita que essa conversa é para se ajudar. Da mesma forma como eu converso com os outros investidores na hora de avaliar uma empresa, eu consigo facilmente chegar com esses mesmos investidores quando uma empresa do nosso portfólio está captando outra rodada e consigo fazer o cara pular 3 etapas ali do processo de fundraise e já estar cara a cara com a pessoa com quem ele tem que estar cara a cara, entendeu? Então tem esse aspecto sim e, poxa, a gente vê como algo legal. E a gente também acredita que o outro lado tem que acontecer também. Você está falando com um investidor, cara, você tem que falar com outras empresas que esse investidor investiu para ver como é que ele é no dia a dia, se ele ajuda como ele propõe ajudar, se ele tem algum ponto ali mais de uma bandeira amarela que talvez não seja tão legal. Então, as duas vias são importantes, né? Cara, tem um negócio que só o tempo traz para o empreendedor, que é aquele empreendedor que ele quer ter resposta de tudo. E, cara, só o tempo para te dizer e você ter essa maturidade de que, eu imagino, é um ambiente super tenso. Você senta na frente do investidor, ele normalmente está super poker face, sem demonstrar nenhuma emoção, se tá bom, se tá ruim, você falando e não tem muito regra, né? De como é que leva, de como é que vai. Tem investidor que não faz muita pergunta, tem outros que fazem muita pergunta. Mas um negócio que eu acho que é um erro que não pode cometer, cara. Você não precisa ter todas as respostas. Tá tudo bem você falar... Eu não sei. A gente vai descobrir isso, porque empreender é um processo, cara. Ninguém fez antes isso no seu segmento do jeito que você está fazendo. Então tudo bem você falar, eu não sei isso ainda, mas a gente pretende aprender dessa e dessa forma. Exatamente. Né? Não, ainda mais no nosso estágio, que é quando a empresa está começando, se o investidor do nosso estágio assumir que o empreendedor tem que saber, o investidor está claramente errado e não sabe o que está fazendo. Pois é. O que o investidor provavelmente gosta de ver, no nosso caso a gente gosta de ver, é justamente o que você falou. O cara fala, putz, eu não sei se eu vou chegar a isso dessa forma, mas a minha hipótese e o que eu vou fazer inicialmente é isso, isso e aquilo. E depois você vê que vai mudar. A gente estava falando agora de saúde, de como não é tão simples fazer tudo somente via digital. E é justamente, você tem que ter hipóteses, você tem que testá-las e ver se deu certo ou errado. Se der errado, você vai para outra hipótese. Vocês já tiveram nesses 2 anos? Sim. Mais, né? Foi 19, 2 anos e meio, quase 3 anos já que vocês estão. Alguma startup que já deu ruim, já teve que write-offar? Já tivemos. Conta essa experiência. Faz parte de todo o fundo de Venture Capital, ainda mais o nosso, nesse estágio. Tem empresas que, cara, acabam não dando certo. Obviamente não é uma experiência que ninguém gostaria de passar, né? É chato para o investidor, é pior ainda para o empreendedor, querendo ou não, eu investi nele e mais várias outras empresas. O empreendedor investiu naquilo como o trabalho dele, né? Então, se acaba não dando certo, é um processo muito doloroso. Eu acho que o que é importante para se sair bem ali é
pegar as lições que foram aprendidas, o que deu de errado? Será que a minha hipótese ali no começo de modelo de negócio não se provou acertada? Porque, putz, será que a maneira como eu tentei captar clientes não foi a melhor? Será que eu não analisei da melhor maneira o cenário competitivo e me impediu de conseguir fazer o modelo de negócio que eu queria? Então, tomar esses aprendizados e, de novo, ser honesto, ser aberto com o que está acontecendo, sabe? Às vezes, e a gente entende, né, que não é uma situação desagradável, as pessoas ficam com receio de, poxa, ter uma conversa difícil com o investidor, mas é melhor você ter essa conversa e falar, cara, as coisas não deram certo aqui, a gente tentou isso, isso e isso, mas viu que não vai para frente. Ou até pensar com o investidor, cara, o que a gente pode fazer para sair dessa situação, entendeu? Então, acho que também tem que ser aberto nessas horas também, que são as horas que as coisas não vão dar esse certo. ponto que eu queria explorar um pouquinho melhor. Qual que é a etiqueta esperada do investidor para eu mostrar que as coisas não estão indo bem? Eu sou uma startup, fui investido de vocês, o negócio não está indo legal. O que vocês esperam dessa startup? O que é ser transparente? Em qual momento que ele deve falar? Quando que ele deve falar, olha, acho que o gato está subindo no telhado? Porque eu conheço gente que pede conselho pra caramba, mas eu conheço gente que não pede conselho nenhum e segue a bola. Então, imagino que deve ser estranho um empreendedor que nunca pede conselho chegar um dia e falar, deu ruim, né? E dar aquele puta susto. Então, o que você acha que é o esperado, assim, de etiqueta quando o negócio não tá indo tão bem? Boa. Eu acho que no mundo ideal, o empreendedor ia estar passando para o investidor algum tipo de update, de novidades a cada mês, a cada 3 meses. Daí já dá para o investidor ter um senso de como as coisas estão indo. Cara, os números estão crescendo, a receita está crescendo, ele está conseguindo adquirir novos clientes ou não. Nesse update, a pessoa já daria, poxa, o que a gente fez de bom, o que não está indo tão bem, já daria para ter uma noção assim. Então, acho que esse seria o ponto principal de contato. Caso você... E é normal você tentar várias coisas. Poxa, a sua receita não está crescendo, você não está conseguindo adquirir clientes, tenta uma nova forma de captação de cliente, tenta uma nova forma de distribuição. E você não precisa falar tudo isso para o seu investidor, né? Ele não é seu sócio, você está ali todo dia. Seu sócio não, seu fundador é seu sócio, ele não é o seu Ele não é o executor, né? Exatamente. Mas a partir do momento que você vê, cara, do jeito que as coisas estão indo, talvez a gente não vá conseguir ir para frente, eu acho que essa é a hora de você chegar com ele e ter uma conversa franca. E, poxa, tentar pensar em alternativas e ver a melhor maneira ali de fazer todo mundo sair da melhor maneira possível dada a situação. Obviamente não é uma situação fácil, mas eu acho que nessas situações que não são fáceis da nossa vida, geralmente quando você fala com as pessoas que estão na situação com você, é uma boa maneira de tentar achar uma solução em conjunto. E acho que tem que lembrar que o mercado ele é muito pequeno. Então, se você capta... seu negócio é fazer captação e montar startups, gente, não vai ter muitas outras investidores aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem bastante, até você consegue dar uma sumida, porque tem um número brutal, mas aqui no Brasil não é o caso, né? Exatamente. A gente conta aqui em 10 mãos bons investidores. Exatamente. Né? E não é incomum de um empreendedor fazer uma empresa e acaba não dando certo, quando ele tenta fazer outra, o mesmo investidor que investiu na primeira investe de novo. E o que a gente falou ainda agora se reflete direto em relação a isso. Então a gente estava falando um pouco de etiqueta e também, obviamente, tem o outro lado, né? O outro lado cara, tô dando super certo, a empresa tá voando, as coisas estão acontecendo. É normal que quem investe no round que vocês investem tenha uma opção de acompanhar o investimento, né? Vocês têm o direito de fazer isso, né? Não é tão normal assim. Na maioria das rodadas, o que acontece? Nas rodadas seed, lá pre-seed, geralmente os investidores líderes ganham esse direito, que é o direito ao pro rata, que é você manter a sua participação nas rodadas futuras. Só o líder? Na maioria das vezes é assim. Em alguns outros casos, esse direito é estendido para todos. É o que a gente acredita que seja mais certo, de estender os mesmos direitos para todos, mas em prática isso não acontece. Em prática, geralmente o líder ali, por ele estar colocando cheque maior, ele pede os direitos a mais. E é ele que faz o contrato, né? Exatamente, ele que faz o contrato e ele coloca esses direitos a mais. Na Norte, no nosso caso, a gente sempre pede para ter os mesmos direitos que o líder. A gente acredita que os investidores ali têm que entrar com os mesmos direitos, todos têm que estar alinhados da mesma maneira, independente da pessoa colocar
80% do cheque ou 5% do cheque. Mas na prática não é o que acontece. Cara, o mercado deu uma flipada absurda, né? A gente tava numa super crescente, rounds absurdos e todo mundo falando, é uma bolha, já fala que é uma bolha há anos, né? Sim. E na verdade, o que aconteceu foi que deu uma baita de uma reduzida no cheque e agora olha-se muito mais unit economics, margem, do que alavancagem, né? Número de usuários. Com certeza. Conta o que aconteceu. Rolou uma mensagem no grupo de WhatsApp lá dos investidores falando, galera, todo mundo abaixa o ticket, agora a partir da série A, série B, vamos começar a olhar margem, não alavancar. O que aconteceu, cara? Boa, não, acho que foi mais os investidores, principalmente os investidores que fazem estágios mais avançados, nesses estágios mais avançados, os princípios econômicos e financeiros têm que de alguma forma conversar. Então, no final do dia, uma empresa é feita para quê? Uma empresa ela faz um produto, alguma coisa, e ela tem que vender esse produto, alguma coisa, acima do custo de produção do produto, certo? Geralmente uma empresa, quando ela é avaliada financeiramente o seu preço, essa avaliação é uma relação da receita que ela está gerando, do lucro que ela está gerando e do crescimento que ela vai entregar, entendeu? E eu acho que, poxa, o mundo estava num cenário de taxa de juros baixíssimas, então as pessoas estavam sendo levadas a investir em ativos de mais risco. Então o que aconteceu foi que muita gente colocou dinheiro em venture capital. E aí é aquela lei clássica da economia, né, de oferta e demanda. Quando tem muita oferta, os preços vão subindo. Então o que aconteceu é que muitos dos preços dessas rodadas, dos valuations foram subindo e eles acabaram se desconectando desses princípios econômicos. Então você via empresas captando valores absurdos e você olhava níveis de receita, de lucratividade não tão expressivos. Ou então a empresa estava fazendo de tudo para crescer muito cliente, crescer muito usuário, gastando muito, e se você olhava ali os econômicos não estavam tão saudáveis. Eu acho que aí com essa mudança, até do cenário mundial, com taxa de juros crescendo, entrando em um cenário mais avesso a risco, esses investidores mais late stage perceberam que esses princípios e os níveis de valuation estavam muito descolados. E começaram a realmente, não, agora vamos ser mais cautelosos e realmente tentar avaliar essas empresas de acordo com o que ela está entregando de operação. Foi aí que muitos dos valores que a gente viu acabaram caindo, entendeu? Então acho que foi muito uma percepção de, opa, tá se descolando muito da realidade, vamos voltar. Eu acho que isso acontece em várias classes de ativos diferentes, né? A gente vê, já aconteceu isso milhões de vezes com a Bolsa. A Bolsa sempre vai e volta, eu acho que faz parte da psicologia humana, né? E o mercado financeiro, seja de venture capital, startups ou de empresas públicas que tradam na Bolsa, é uma reflexão da psicologia humana. É um jeito de você testar o limite também, né? De você estressar o mercado e ver até o limite que ele vai, porque a competitividade ela é crescente eternamente, né? Você sempre tem um modelo de competitividade. E aí na hora que você começa a perceber que a conta não está mais fechando, é o momento que você precisa pisar um pouco no freio e falar, epa, acho que exageramos demais. Precisamos voltar um pouquinho. Talvez não precisamos... E aí pode ser que tenha alguém fazendo isso do seu lado, mas que provavelmente vai dar de testa na parede também, né? Com certeza. Provavelmente vai ver algumas empresas que captaram bons valores e não conseguir captar de novo. Pode até acontecer coisas piores, se uma empresa não conseguir mais ir para frente. Mas faz parte desse ciclo de investimento. E a gente tem períodos de euforia, né, e períodos de mais cautela. Na economia você tem as ondas, né? Então você consegue mais ou menos saber em que fase da onda você tá. Sim. Se você tá numa onda de X anos ou Y anos. No mundo de venture capital ainda é muito novo, né? Não dá para entender direito ainda essas ondas, né? Essas flutuações. Com certeza, muito novo, ainda mais no Brasil, né, cara? A gente viu, por exemplo, super recente, no último ano ou dois, um fluxo gigantesco de capital, principalmente de fora do Brasil, vindo para cá. Então, cara, aconteceu algo que pra gente que tá no setor é muito legal. Os três principais fundos de venture capital do mundo escreveram artigos sobre por que a América Latina e o Brasil são oportunidades muito boas. Então, cara, ver isso de um fundo como o Andreessen Horowitz, um fundo como o Sequoia, é emblemático aqui para a região, né? Que sempre teve
capital escasso, o acesso a capital de maneira geral muito, muito escasso. Então ocorreu algo que nunca tinha ocorrido. Tipo, do nada, cara, vários fundos de fora vindo falar com a gente para tentar entender o mercado e tentar entender as oportunidades. E então é super novo, né? E a consequência disso é a gente ver esses valuations maiores, a gente vê essa competição mais acirrada. Mas o mercado de VC no Brasil é muito novo ainda. Eu acho que ele começou, tem o quê? Uns 10, 15 anos e ficou mais maduro nos últimos 3 a 5 anos. Total, Eu lembro que tinha pouquíssimos casos. A GP era um que meio que fazia tickets muito altos, né? Mas foi um dos primeiros assim, a começar a olhar startup, principalmente no mundo de digital, né? Porque, cara, o mundo de venture capital mesmo, assim, ele se desenvolve a partir do início da internet, né? Que você começa a ter uma grande oportunidade de negócio e aí começa a nascer. Eu lembro, um dos primeiros negócios que ficou muito grande aqui no Brasil, de muitas pessoas conhecerem, B2C, foi o KD, que foi um dos primeiros sites de busca e tal. E ali já começava a rolar investimento, né? Sim. Então acho que é ali que começou. Mas, cara, patinou durante muito tempo, teve muita coisa errada. Isso é um negócio que a falta de competitividade eu acho que traz consequências ruins que eu vejo até hoje, né? Assim, tem muita gente que chega pra mim e fala assim, poxa, fulano de tal é o maior investidor, né? Eu não vou citar nomes pra não falar ninguém, mas investe num monte de startup e o pessoal acha que o cara é um puta do investidor. Eu falo, essa é uma outra classe de investidores, né? É uma classe, eu diria que assim, é um tier diferente. Sim. Vocês estão posicionados no Tier 1, vocês co-investem com os maiores investidores do mercado. E quem não está e não consegue acessar o Tier 1, acaba sobrando o que tem aí no mercado, que tem regras muito abusivas. Com certeza. Regras de diluição muito abusivas para o empreendedor, takeover do negócio, te fala assim, você não está fazendo, então eu que vou assumir o negócio, eu que vou fazer agora. Que é um negócio que não existe no Tier 1, né? No Tier 1, cara, o negócio é do empreendedor, são investidores, cara, a gente ajuda da maneira que puder, mas também não vamos ficar metendo a mão, né? É um negócio muito diferente, né? Como é que você vê isso? Não, sua leitura é correta. Acho que tem dois fatores que entram aqui nessa jogada. Tem investidores que investem em startups, investem em empresas que estão começando, que não sabem como fazer esse tipo de investimento. Então, o cara coloca coisas como possibilidade de takeover ou qualquer outra cláusula mais estranha. E aí, os empreendedores menos safos, eles às vezes pegam cheques desses caras. E outro, como você falou, com a escassez de capital que antes era muito grande, hoje ainda tem uma escassez de capital, mas é menor, os fundos que existiam, eles tinham o privilégio de poder sentar no trono e falar, vai ser do meu jeito. Porque é o meu dinheiro ou você não tem dinheiro para captar. Então, esses caras podiam, enrolar um empreendedor e falar, volta daqui a 2 meses quando tu estiver com um crescimento melhor. Ou falar, tá aqui meu cheque, mas tem esses termos aqui. E agora, com uma maior competição, esse cara não vai conseguir se criar tanto, entendeu? Então, o lado bom dessa maior competição é isso, que os melhores, os que geram mais valor para o empreendedor, os que oferecem os melhores termos, tendem a ganhar mais espaço, tendem a ganhar mais o jogo. Animal. Cara, vocês produziram alguns conteúdos muito legais nos últimos, 2 anos, acho que de 1 ano e meio pra cá, vocês começaram a produzir uns conteúdos muito legais. Conta um pouco sobre esses conteúdos que vocês produziram, os que fizeram mais impacto assim no mercado. Boa, primeiro a gente acredita muito de usar conteúdos como uma estratégia de criar uma diferenciação de marca. A gente vê muitos conteúdos similares que outros fundos de Venture Capital criam. E 2, criar uma figura de autoridade, né? Então a gente se espelha muito no Andreessen Horowitz, que é um dos principais fundos do mundo, e eles têm um veículo próprio de conteúdo e fazem conteúdo toda hora. Se tudo der certo, um dia a gente vai chegar lá. Mas a gente está começando agora, né? Então a gente sempre tenta fazer conteúdos que, sejam muito informativos aos empreendedores, 2, sejam informativos, mas de uma maneira um pouco mais lúdica, mais interessante, não aquele material de fundo de investimento mais pesado, sabe? E que realmente conversem numa linguagem mais tranquila. Então a gente fez, alguns materiais muito legais. Um foi o Perfect Pitch, que foi feito pelo Gabriel, dos meus sócios, que ele fez um material de como fazer o melhor pitch para os investidores. E, é um material super simples, super objetivo
e que conta ali, pô, como é que você tem que construir o seu deck, como é que você tem que se comunicar, se portar na hora de uma conversa com o investidor, e cara, esse deu super certo. O pessoal gostou muito dele, já falou sobre esse material em vários lugares, e são coisas que, como a gente falou mais cedo, né, os empreendedores têm essa dúvida. Outro que a gente fez que foi bem legal, que também foi de feedbacks que a gente teve com as nossas investidas, é como fazer um material para dar update para os seus investidores. Esse a gente mandou para todo mundo e agora a gente recebe esses updates, a maioria segue lá o nosso template. Teve um terceiro que foi muito legal, muito engraçado, que a gente fez que a gente chamou a Liga dos V6. Então a gente caracterizou cada fundo de Venture Capital aqui do Brasil como um super-herói e mostrou para o público quem são esses fundos, que é outra maneira de informar para os empreendedores, para o ecossistema, quais são os fundos que estão investindo no Brasil, informar de uma maneira mais lúdica, né? Tipo, foi muito legal como super-heróis. Qual o superpoder? Exatamente, deu super certo. E teve um que vocês também fizeram um mapa, né, a máfia, né? Não era alguma coisa assim que vocês tentaram mostrar as máfias, né? Exato, né? Esse foi super legal. A gente fez meio que um mapeamento do ecossistema de empreendedorismo do Brasil e como ele cria um efeito exponencial, né? Então imagina, você vê o do Nubank, por exemplo. Quantos empreendedores saíram do Nubank, né? O Nubank se torna uma escola de como empreender, de como gerir uma startup, uma empresa começando que está crescendo rápido. E aí, a partir dessa escola, vários outros empreendedores fazem outras empresas, vão para outros lugares, e tem um efeito exponencial que deixa o ecossistema de startups muito mais maduro. Então, a gente quis justamente mostrar isso. Quais foram esse ecossistema, de onde surgiram e quais resultados eles deram. Animal. Ficou muito legal também. Então, cara, se alguém que estiver assistindo a gente quiser, quero falar com a Norte, tem uma startup, todo mundo fala isso. Primeiro passo, cara, vai no site, pega esse material para você saber como fazer o Perfect Pitch, né? Boa, acertou em cheio. Se você já, chega o material ali mais redondo, bem objetivo, direto ao ponto, isso já muda um pouco o jogo, sabe? Então, acho que a primeira alternativa seria essa. Uma outra alternativa, e aí vale como dica para qualquer empreendedor que esteja tentando falar com fundos, tentem chegar a esses fundos com introduções quentes. Então, tente falar com alguém que conhece o fundo, alguém que seja uma investidora do fundo, um empreendedor que levantou capital com esse fundo, porque essas introduções quentes, elas conseguem te abrir muito mais portas do que, você simplesmente mandar um e-mail ali no e-mail geral que tem no site do fundo, entendeu? Então, essa é outra dica sensacional para chegar da melhor maneira, se colocar bem melhor posicionado para falar com qualquer fundo de Venture Capital. E quem quiser ser LP, investidor no fundo, que talvez vocês vão constituir um segundo, o que faz? Fala com quem? Também vai nessa linha? Tenta buscar alguém que já é LP? Boa, a gente, como eu falei, a gente geralmente tentou trazer sempre esses operadores empreendedores para fazer parte dos nossos investidores. Então, é muito seguindo esse perfil. Se alguém tiver interesse, manda uma mensagem no LinkedIn para mim que a gente pode conversar sobre. E tem que ter o perfil, né? Sim, senão perde a essência, né? Exatamente. Boa. Cara, animal. Demais o papo. Obrigado pela presença aqui. Sensacional. Sempre muita informação legal, cara. Acho que vai ser um sucesso esse episódio. Sim. E, cara, deixa sua mensagem aí se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma chamada, fica à vontade. Boa, não. Só agradecer por ter me convidado aqui. Quem quiser entender mais sobre como o Venture Capital funciona, sobre como os fundos funcionam, ou sobre como a Norte funciona a tua, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo. É só procurar no LinkedIn, José Pedro Cacheado. A gente sempre gosta muito de ajudar, e a gente ajudando, a gente sabe que influencia positivamente esse ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Show! Obrigado, valeu. Obrigado eu. Foi demais. Você que ficou até aqui, não esquece que nós temos 3 patrocinadores. Esses 3 sempre tem algum benefício bacana para você. O Cacheado fez o G4 imersão. Gostou ou não gostou? Sensacional. Já faz mais de um ano que você fez, né? Faz. Fez acho que bem no comecinho, né? Uma das primeiras classes. Ele participou, gostou, é um curso super legal. Hoje tem diversos cursos. Para você que ainda não viu, o G4 estava lá em Nova York, teve a primeira turma G4 Miami acontecendo, e eles anunciaram que já fizeram mais de 100 mil novos empregos de todas as empresas que passaram lá. Isso só se traduz em uma coisa, um trabalho sendo muito bem feito. Então, se você tem vontade de estudar com o G4, entra no site, dá uma olhada. Qualquer curso digital a gente tem desconto, é só falar que veio do Excepcionais.
Aliás, é só colocar o cupom lá no checkout que você vai ter um desconto. E também tem os cursos físicos. Eu recomendo que vocês façam o G4 Traction, que é o novo curso G4, onde eu sou um dos professores. E tá muito bacana, vale muito a pena você dar uma olhada. Para você que tá precisando de marketing digital, não esquece v4company.com. Eles fazem uma auditoria gratuita para você e você pode saber o que você tá perdendo de oportunidades. E não esquece de cuidar da sua saúde intelectual e física. espaçovolpe.com.br, também só dizer que veio do Excepcionais. Beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana!